Beleza. Então, cara, vamos só primeiro fazer aqui alguma revisão de alguns conceitos que são importantes, né? Para o que a gente vai conversar aqui, tá? Bom, primeiro, cara, o seguinte, a internet, ela funciona, né? é, Em cima de um protocolo chamado TCP/IP, Isso. tá? Esse protocolo TCP/IP, ele tem o protocolo de fato implementado, que é o TCP/IP, e ele tem um modelo de referência, que é o modelo OSI, tá? Então, no protocolo de fato implementado, nós temos quatro camadas. Nós temos uma camada de rede, que é a parte física, quando você pega o cabo e conecta lá na porta do computador, na porta do switch, do hub. Quando você coloca a placa Wi-Fi, essa é a camada física. E aqui tem o endereçamento, o MAC address. O MAC address é o machine address, né? Então, essa camada de acesso no TCP/IP corresponde a duas camadas do modelo OSI, a física e a camada de enlace. Em termos de engenharia de software, de TCP/IP, você tem, então, instâncias de software, função de software, que faz a função de reconhecimento da camada física, e você tem um software que reconhece o enlace dessa camada física, ou seja, como que essa camada física funciona. Beleza? No TCP/IP, essa camada do modelo de referência OSI é a camada de acesso. Daí nós temos a camada no TCP/IP, que é a camada de internet, que no modelo ROSI é a camada de rede, e na internet aqui nós temos um protocolo, que é o protocolo IP, Internet Protocol. É este Tem duas versões, protocolo né? que opera aqui com endereçamento IP na camada de rede de internet. Beleza? Subindo Beleza. uma camada, nós temos a camada de transporte, que também chama transporte modelo OSI, e aqui nós temos fundamentalmente dois protocolos, o protocolo TCP e o protocolo UDP. A diferença básica entre esses dois protocolos é que um é orientado à conexão e o outro não. O que que isso significa? Que o protocolo TCP, que é o Transmission Control Protocol, é um protocolo orientado à conexão, ou seja, todos os pacotes dele têm um sequenciamento. Quando você monta um pacote, né, o computador, o aplicativo, monta um pacote e manda para o outro lado, esse pacote tem uma numeração. Pacote 1, 2, 3, 4, 5. E esses pacotes têm que ser remontados nessa ordem do outro lado para ele ser compreendido. Por exemplo, o HTTP, SMTP são exemplos de pacote baseado em TCP. Já o UDP são pacotes que não têm esse sequenciamento, essa garantia. Por exemplo, o DNS. O DNS são pacotes que são enviados e não têm necessariamente esse sequenciamento. Tudo bem até aqui? E acima disso, no modelo TCP/IP, nós temos a camada de aplicação e aqui você vai ter uma infinidade de coisas. HTTP, HTTP, TTPS, né? Você vai ter aqui, sei lá, SSH, você vai ter aqui se Telnet, se alguém usa, FTP e SFTP, né? O Security FTP. Você vai ter aqui, sei lá, S, SMTP, que é protocolo de e-mail. Você vai ter aqui DNS. E, cara, você vai ter aqui BGP, OSPF. E você vai ter aqui, na verdade, uma infinidade de protocolos que rodam nessa camada. Tudo bem? Então, isso é, em Bem, termos muito, muito gerais, o básico da arquitetura da internet. Legal? Agora, quando nós começamos a falar de conexão de coisas, e esse ciclo redondo que eu fiz aqui, eu vou falar que esse ciclo aqui é a internet, né? E como eu tenho a internet, eu estou falando que é uma grande rede mundial que vai permitir a interconexão entre equipamentos que estão em locais diferentes do mundo. Beleza? sim, sim. Então, eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de uma máquina cliente, eu vou chamar então de C, tá? É um cliente, é uma estação de trabalho, é um smartphone, é um notebook, é um tablet, esse aqui é um cliente também,
Beleza? Esse aqui eu vou chamar de um servidor. Por exemplo, é um servidor web que hospeda lá um conteúdo, por exemplo, o servidor de um grande jornal, o servidor do Facebook, do Instagram, uma coisa assim, ok? E por meio da internet, esses clientes aqui, que recebem o IP, eles vão, por meio da internet, acessar esse servidor. Para ele acessar por meio da internet servidor, ele vai usar o TCP/IP. Então, ele vai ter o endereço IP, que vai rotear pela internet e vai chegar no servidor. Agora, no servidor, Tiago, cada um desses serviços aqui, olha, funciona numa porta específica. O HTTP, porta 80, HTTPS, 443, SSH, porta 22, Telnet, porta 23, FTP, porta 20/21, SMTP, porta 25, DNS, porta 53. Então, cada serviço, por padrão, roda numa porta específica. E é claro que você pode mudar a configuração da porta. Você pode rodar um servidor HTTP na porta 8080, por exemplo, ou na porta, sei lá, 40.200, se você quiser. Basta você configurar o servidor para ele responder nessa porta. Então, nós falamos aqui que para você ter uma conexão entre um cliente e um servidor, que ambos, todos aqui têm que ter endereço IP, esses IP vão ser roteados na internet e vai chegar no servidor numa porta específica. E a mesma coisa se você tem a conexão de servidor para servidor. Eles também vão rotear pela internet e vão chegar numa porta específica. Tranquilo até aqui? Sim, tranquilo. Agora, quando a gente fala de redes locais, o que acontece é que essa máquina cliente aqui, ela pode estar dentro de uma rede local. E essa rede local, ela vai ter, muitas vezes, um endereçamento IP próprio. Existe uma RFC 1918, que fala que os IPs da classe 10.000, 10/8, né? A 172.16/16 e a 192.168, também /16, são endereços IPs que só são reconhecidos internamente na rede. Essas faixas IPs 10.000, 172.16, 968 não são reconhecidas aqui na internet. Então, se você tem uma rede interna, e aqui na sua rede interna, por exemplo, a sua faixa de IP é 172.16, para você sair para a internet, aqui na borda da sua rede, vai ter algum equipamento que vai fazer uma coisa chamada NAT, Network Address Translation, ou seja, vai traduzir este seu IP inválido para um IP válido que está associado a essa rede, para que ele possa, então, rotear na internet e chegar até o seu destino e depois o pacote retornar para cá. Beleza? Aqui, então, nós temos dois recursos. O recurso de NAT, quando você faz a tradução de um IP inválido para um IP válido, e você também tem o recurso do PAT, que é o Port Address Translation, quando você faz o mapeamento, a tradução de um endereço inválido para um IP válido numa porta específica. Tudo bem? Muito bem. Só que uma rede interna, ela não é composta somente de um computador. Ela tem vários equipamentos. Então, você, quando tem, por exemplo, lá um departamento, você pode ter nesse departamento, por exemplo, um hub, né? E este hub, então eu vou chamar isso aqui, então, de hub. Então, eu vou botar aqui, né? Isso aqui é um hub. E esse hub, entre outras coisas, ele permite que você faça a conexão, deixa eu melhorar aqui, de vários computadores a este hub. Então, de alguma forma, você conecta lá na porta do hub uma quantidade lá, X de computadores. Beleza? Sim. Bom, qual é o problema que você tem com o hub? O problema com o hub é que o hub é um tipo de equipamento que ele tem um único domínio de colisão. O que isso significa? Quando o Ele computador recebe, C... ele manda, né? Não só o que recebe, ele manda. Quando o computador C recebe isso aqui no hub, no barramento dele, todos os demais computadores também recebem uma cópia desse pacote. Só que a TCP/IP tem aqui a rede e fala, opa, esse pacote não é para mim. Ele acaba descartando esse pacote, quem não é o destinatário.
Mas o ponto é que o domínio de colisão é único. Ok? Então, ele é um equipamento que permite conectividade, mas em termos de segurança, ele não é muito robusto. Principalmente se nesse canal aqui, você não tiver um canal, por exemplo, criptográfico, de criptografia. Se esse cara aqui, ó, ele coloca essa máquina dele aqui no modo promíscuo, no modo sniffer, ele acaba ouvindo todos os pacotes que trafegam na rede. Beleza? Sim. Então, para resolver esse problema, nós temos uma outra tecnologia, que é o switch. Então, você pode, em vez de um hub, colocar aqui um switch. Só que o switch, nós temos basicamente dois tipos de switches. O switch L2 e o switch L3. O switch L2 é um switch que trabalha nessa camada aqui, ó, de enlace. Ou seja, ele cria um domínio de colisão somente dessa máquina aqui. Quando essa máquina fala na rede, então, as demais máquinas já não vão mais ouvir esse pacote. E em termos gerais, muito gerais, é isso que faz um switch L2. Beleza? Beleza. Já o switch ele cria aqui uma VLAN, né? Já o switch L3 é level 3, né? Então veja aqui, ó, 1, 2, 3, ó, tá vendo? Camada 1, 2, 3, camada de rede. O switch L3, além dele permitir você criar VLANs, um VLAN é uma virtual LAN, uma rede virtual, e nessa rede virtual você pode colocar vários computadores, porque você cria uma VLAN aqui, pegando, por exemplo, um switch de 24 portas. Você pode criar uma VLAN colocando 12 portas desse switch numa VLAN, VLAN 1, e as outras 12 portas na VLAN 2. Então, veja que agora você já tem um recurso de agregar e reduzir os domínios de colisão. Beleza? Mas, além disso, geralmente, o switch L3, ele tem a capacidade, como ele trabalha na camada 3, na camada de IP, de você também poder colocar aqui filtros de controle de acesso. Então, no switch L3, você já consegue fazer uma coisa aqui, que muitas vezes é chamado de ACL, que é Access Control Layer, né? E por meio desse ACL, você pode criar um filtro aqui, bloqueando o acesso por IP. Percebe? Então, você já pode, por exemplo, botar aqui uma série falando assim, olha, a minha rede é 172.16. Qualquer tentativa de saída para 192.68 eu bloqueio. Qualquer tentativa de saída para 10.000 eu bloqueio, porque pode ser alguém forjando endereço IP. Você já pode fazer isso no switch L3, por exemplo. Tranquilo? Tranquilo. Agora, o switch, então, ele permite você fazer conexão de computadores departamentais. Uma rede grande vai ter vários departamentos, várias áreas, então provavelmente você vai ter vários switches. E daí, você pode agregar esses vários switches menores aqui num switch maior. Então, você tem aqui, ó, pequenos switches, né, menores, que, de alguma forma, você, via cabeamento ou via Wi-Fi, você conecta isso aqui num switch maior, por exemplo, né? Então, veja que você começa a fazer uma coisa que nós chamamos, que é você começa a dar uma capilaridade à sua rede. Então, olha só, a sua rede agora, ela permite você conectar aqui, ó, espera aí, uma quantidade. Aí, ó, não vou conseguir pegar. Ficou pequenininho. Pequenininho. Aí, mais baixinho. Bom, não deu, mas você entendeu, né? Ela permite Entendi. você Vários conectar computadores. uma quantidade maior de equipamentos nessa rede, num switch maior aqui, por exemplo, né? Então, você começa a ter aqui uma arquitetura, uma topologia, né, de suítes por nível. Então, esse aqui são suítes de último acesso, conexão. Esse aqui é suíte nível 1, nível 2, e a depender da sua rede pode ter muito mais. Legal? Só que veja que até agora a gente está falando de um acesso à rede interna. Por exemplo, de repente, esse computador aqui, ó, precisa acessar um servidor que está pendurado aqui nesse switch. Precisa acessar um outro computador via um acesso remoto, um terminal server. Precisa mandar algo imprimir numa impressora que está lá no outro switch. Então, esse roteamento aqui está sendo feito internamente. Sim. Lógico que daí você pode, se é um switch nível 3,
botar aqui uns controles de acesso para limitar acesso, controlar. Beleza? Sim. Mas em algum momento, talvez, esse cara aqui vai ter que ir lá na internet. E aí entra várias figuras possíveis. Eu vou fazer aqui um outro desenho para representar essa figura, né? Então entra aqui, olha, a figura, neste momento nosso, a gente vai chamar de firewall, né? Então aqui, ó, nós colocamos um firewall. O firewall poderia ser um proxy, por exemplo, né? Você poderia ter um proxy de aplicação aqui, né? Existem vários tipos de proxy diferentes, mas aqui a gente está falando do firewall. Os firewalls modernos são chamados firewalls de status, né? Então, o firewall é uma ferramenta que vai permitir fazer o roteamento de pacotes dessa rede interna para a internet para acessar um serviço, por exemplo, lá na internet. Então, coisas que um firewall faz. Um firewall, não só o firewall faz isso. Outros clientes de rede pode fazer isso também. Mas aqui nós estamos falando do firewall, né? Então, o firewall, ele pode fazer... Deixa eu melhorar aqui, ó. Vou limpar aqui, né? Então, agora o firewall virou o cara que controla a rede aqui, né? Então, o firewall, ele pode fazer aqui NAT, Network Address Translation. Ele vai aqui traduzir um IP aqui da rede 172.16, sei lá, ponto 3.10, por exemplo, né? Esse aqui é vamos supor, é um IP interno aqui dessa máquina. Ele vai, quando passar aqui, vai traduzir isso aqui para o IP, sei lá, 200.23.11.47. Então, esse pacote dessa máquina aqui, ó, que saiu aqui, quando ele passa aqui nesse firewall, ele deixa de ser da origem, o source dele deixa de ser um 7216 e passa a ser 200 alguma coisa. Só que para isso, este firewall aqui internamente, ele tem que manter uma tabela de tradução, uma tabela de NAT, né? Então ele tem aqui uma tabela de status, não só de NAT, mas de status, né? Então eu vou chamar aqui de NAT, né? NAT barra status, aonde nessa tabela vai falar assim, olha, o endereço 172.16.3.10 eu traduzi para o 200.23.11.47. Então, veja que essa tabela aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui a fonte, essa tabela aqui, Permitiu que esse daqui fosse navegar com aquele outro Mac, né? e aí, O essa endereço. tabela de status vai ter aqui, na verdade, várias traduções. Por quê? Porque, na verdade, na internet não está indo somente esse computador. Está indo esse e outros também. Uhum. Esse NAT aqui, ele pode fazer um NAT para um único IP. Todo mundo vai sair, por exemplo, com Mesmo IP. 223.11.47, mas daí vai mudar a porta entre o PAT. Então, um vai sair na porta 11.100, outro na porta 12.040, outro na porta 25.042, percebe? Então, Sim. eles vão sair aqui com o mesmo IP, mais 2 pontos, porta diferente. Beleza? Quando o pacote volta das várias máquinas, quando passa aqui no firewall de volta, ele fala assim, opa, esse IP aqui, ó, 47, que é o meu, nesta porta, eu tenho que traduzir para este IP aqui, Esse naquela IP. porta. E daí ele vai entregar para este, para esse, não vai ter confusão. Beleza? Então, uma Beleza. das coisas que o firewall faz é isso. Ele faz, por exemplo, então, esse NAT, essa tradução de pacotes. A depender do firewall, ele pode ter aqui uma expensão de pacote. Ele pode inspecionar os pacotes que estão entrando na rede. Se aquele pacote, por exemplo, não tem um vírus embutido nele. Se o firewall tem esse recurso, ele faz isso. Percebe? Ele pode Uhum. ter ali, dentro do próprio firewall, da própria caixa, um recurso de IDS, Intrusion Detection System. Se é um pacote malicioso, o próprio firewall detecta isso e bloqueia o pacote. Ele, quando tem um recurso, por exemplo, de cliente VPN, então eu vou botar nessa máquina aqui, por exemplo, então agora, olha só, vou fazer aqui um outro desenho, né? E vou chamar essa máquina aqui, eu vou fazer esse desenho aqui, ó, como dentro dela tem um cliente VPN.
Esse cliente VPN vai permitir que essa máquina estabeleça uma conexão segura com esta rede aqui por meio desse cliente VPN. Ou seja, ele vai estabelecer uma conexão túnel VPN, Virtual Private Network, um túnel dentro da internet, porque esse cliente ele vai autenticar essa máquina nesse firewall. Percebe? O Sim. firewall, além dessas coisas, se ele tem várias portas, aqui tem, esse firewall tem duas portas, uma porta interna e uma porta externa. Mas se ele tem mais portas, né? Num firewall com várias portas, eu posso criar aqui, olha, uma coisa chamada DMZ. DMZ. Uma zona desmilitarizada. DMZ, né? DMZ. Uma zona desmilitarizada. O que é o conceito de zona desmilitarizada? É uma região que eu posso botar aqui algumas máquinas que não estão na internet diretamente, na internet, não estão na minha intranet, que é isso aqui, mas estão na minha extranet. E aí eu entro com o conceito de extranet. Beleza? Uhum. Extranet, né? Aqui seria a rede local interna, a Entra. intranet. Então, veja, ó, a intranet, o firewall pode permitir você criar uma extranet. Isso aqui é uma das formas, porque eu poderia criar aqui uma DMZ entre dois firewalls. Ter um firewall, um switch e um outro firewall. Daí, nesse switch que eu crio a minha DMZ, por exemplo, são arquiteturas diferentes. Para cada tipo de necessidade, complexidade, criticidade de negócio, eu posso implementar arquiteturas mais sofisticadas. Beleza? Sim. Então, até aqui, nós falamos então já um pouquinho do TCP/IP, falamos de NAT, PAT, falamos de Hub, falamos de switch, de firewall. Além disso, você pode ter outras ferramentas de segurança, várias outras. Aqui, num primeiro momento, a gente está falando um pouquinho mais de ferramentas de rede, como um IDS, que é o Intrusion Detection System. Então, por exemplo, eu poderia aqui, olha, usando aqui um outro desenho, né? Vou pegar aqui esse desenho aqui, olha. Eu poderia ter aqui nesse switch, olha só, conectado nele um IDS. Eu configuro nesse switch uma porta chamada IDS, né? Eu configuro nesse switch uma porta chamada porta spam, aonde todo o tráfego de rede é espelhado nessa porta. Essa porta recebe uma cópia de todo o tráfego de rede, a porta spam, porque aqui eu tenho um IDS, o Intrusion Detection System. O que o IDS faz? Ele analisa pacotes de rede e, ao identificar, por exemplo, um pacote malicioso, ele vai lá e gera um alerta. Olha, está traficando na rede um pacote malicioso. Alguém está fragmentando o pacote e tentando fazer a remontagem de pacote. Alguém está tentando fazer um acesso não legítimo, né? E a depender do IDS, ele até pode fazer algumas respostas. Ele pode conectar o firewall, bloquear, ele pode mandar pacote de reset, a depender da tecnologia. Beleza? Esse é um Uhum. IDS, tá? Você pode ter um IPS, Intrusion Detection System. O IPS é o Intrusion Prevention System. Já o IPS é um carinha que vai ficar aqui, ó, inline. Tá vendo aqui, ó? Ele vai ficar inline na sua rede. Então, ele vai fazer o mesmo papel que um IDS, mas aqui inline. Percebe? Quando passa um pacote por ele, ele detecta que esse pacote é malicioso, ele vai lá e gera um alerta. Beleza? E você pode ter um HIDS, um Host Intrusion Detection System, que é quando você tem esse carinha dentro da máquina. Então, ele vai detectar aqui na pilha TCP/IP uma tentativa de ataque na pilha TCP/IP deste carinha aqui. Além de outras coisas, ele pode também proteger arquivos, bloquear arquivos, uma série de coisas. Nós estamos falando aqui de algumas tecnologias. Aqui a gente não Uhum. está falando ainda aqui de DLP, Data Loss Prevention, que são ferramentas que vai bloquear, projetar, proteger sobre o vazamento de dados. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Agora, veja, se eu tenho aqui um firewall, né, e ele permite eu fazer essas coisas que nós estamos conversando, então imagine que agora eu tenho uma grande rede, que é uma rede de várias unidades, e aqui, essa aqui é a intranet de uma rede, e aqui, olha, eu estou botando essa... Opa, estou com o desenho errado aqui. Aqui, eu estou botando esta outra máquina dentro... Oh, peraí.
Eu estou colocando esta outra máquina dentro de uma outra intranet dessa rede, que eu vou chamar aqui, para título de exemplo nosso, de unidade 01, e essa aqui é a unidade 02. E é claro que daí, esta unidade 02, ela também vai ter aqui nela, provavelmente, um firewall. Beleza? Este firewall é o carinha que vai... Ela pode ou não ter um firewall, mas neste exemplo nosso aqui, nós queremos que ela tenha um firewall, né? É o carinha que vai permitir, por exemplo, eu estabelecer uma conexão site to site, deste site da unidade 2 com o site da unidade 1 por um canal de VPN. Uhum. Percebe? Ou seja, de repente, aqui internamente, o pacote pode não trafegar, inclusive, nem estar criptografado aqui internamente, mas quando ele bate nesse firewall aqui, se eu estabeleci uma VPN site to site, da unidade 1 com a unidade 2, esse canal aqui é um canal criptografado. Ele pega a regra lá da 1, né? Exatamente. Então, dentro do firewall, você entrou então num ponto importante. Além do firewall ter aqui uma tabela com os NATs e o PAT que ele faz, esse aqui também vai ter. Dentro do firewall, você pode, entre outras coisas, criar regras. Então, você pode criar aqui uma tabela de regras. E essas regras, elas podem ter regras tanto de saída como regras de entrada. Percebe? O que é uma Uhum. regra de saída? Por exemplo, este cara aqui não pode acessar um servidor de conteúdo adulto. Então, lá no seu Fire, muitas vezes vai ter um grupo, a depender da tecnologia de Fire também, né? Tem Fires que faz esse cadastro, né? O fornecedor de sites de conteúdo adulto, por exemplo, sites de conteúdo de violência extrema, sites bancários. Então, você cria uma regra do tipo N, ou seja, ninguém dessa rede pode acessar o grupo de sites de conteúdo adulto. Quando alguém Sim. tenta acessar, ele bate a regra do Firewall e ele pode receber lá uma mensagem: olha, você está tentando acessar um site de conteúdo não permitido. Uhum. Entre em contato com a administração. Você cria lá um grupo de portais bancários e permite acessar. E essa máquina, um conjunto de máquinas, quando vai acessar, falar, ok, você tá acessando um site bancário, você pode. Você cria lá um grupo de sites de diversão, por exemplo, Instagram, Facebook, qualquer coisa, e faz um bloqueio. Ou só É permite que tem. Aqui acho que chama. Pelo menos eu percebi quando eu entro em um que está bloqueado pelo Firewall, ele tem categorias, né? Ah, categorias. é, tem umas categorias lá que eu só falo qual é a categoria e eu acho que libera. Eu Então, já mexi em alguns aqui, né? Que ele me deu acesso, eu mexi, fucei, mas sinceramente algumas coisas eu não entendi muito, não. perfeito. Que era Então, tudo foi a primeira vez que eu vi assim, mas eu consegui liberar e bloquear algumas coisas. perceba então que essas categorias que você falou, é isso que a gente acabou de falar aqui agora. Os grupos. Uhum. Mas você pode criar regras mais específicas, né? Então, o Firewall vai permitir você criar regras a depender da tecnologia de novo, por IP, por porta, por dia da Nome- semana, por horário. Por exemplo, Acho que ele dentro do pega o nome da máquina também, né? Não pelo nome da sei. máquina, dentro do horário comercial, não pode acessar, sei lá, o site de jornal. Fora do horário comercial, a partir das 18, libera até as 20 horas. Percebe? Não consegue acessar SSH, permite, né? Então, o Uhum. Firewall é essa tecnologia que fica aqui na borda da rede. Existem outras tecnologias, é claro, mas a gente está falando do Firewall aqui, que permite você fazer este controle, né, de conexão, de sessão de transação. Em Só antes de avançar, eu queria tirar uma dúvida. Esse IDS, IPS, tirando o HIDS, que eu sei que você configura dentro de uma máquina, esse IDS, IPS a gente configura no Firewall, no switch? Não, aqui, olha, também aqui, ó, esse aqui, ó, o IDS Sim, é uma máquina, é uma é uma caixa máquina. que eu Sim. conecto lá numa porta do switch que eu chamo de porta spam. O que é a porta spam do switch? É uma porta que ela recebe todo o domínio de colisão do switch. Ou seja, todo pacote que passa no switch, o switch tem que ter o recurso de porta spam, nem todo switch tem, né? O switch L2, por exemplo, não tem esse recurso.
Switches L3 já tem. Então, todo o domínio de colisão, eu consigo replicar numa porta para que o IDS é como se ele fosse ali um guarda. Tudo que passa no switch ele está vendo. Só que dentro dele, ele tem um monte de assinaturas de ataque. E quando passa alguma coisa que é ataque, ele inspeciona pacotes, TCP/IP. Ele abre o pacote e olha dentro do pacote. Quando dentro do pacote, na parte de dados, de data do pacote, quando dentro do pacote, então, identifica uma coisa que é maliciosa, ele vai e bloqueia isso. Beleza? Já o IPS, que é o Intrusion Prevention System, ele trabalha inline. O que significa inline? Ele fica no meio da rede. Ele fica aqui, ó, olhando dentro da rede aqui. Percebe? Assinaturas de ataque. Hoje em dia, essas tecnologias aqui, muitas delas já estão mescladas dentro dos firewalls, a depender da tecnologia de firewall do fornecedor que você usa. Beleza? Tá? Muito bem. Então, em termos muito gerais, é isso um pouquinho da arquitetura TCP/IP, é isso um pouquinho do questão do NAT, PAT, do Hub, Switch, Firewall e dessas tecnologias. Existe muito mais do que isso, mas para o nosso propósito, nossa conversa agora, aqui nesse momento, talvez isso aqui seja uma primeira assim, aproximação do comportamento dessas tecnologias, né? E aqui no Firewall, então, você usa regras. Bom, se o Firewall é esse elemento, então, você percebe que ele tem uma certa criticidade, porque nele você cria regras de controle de acesso. Você fala quem que aqui de fora, olha, pode acessar a sua rede, quem não pode, né? E o que daqui de dentro pode ser acessado lá fora. Geralmente, a regra é qualquer coisa de fora que tente abrir uma conexão aqui internamente, a regra é bloque. Eu bloqueio. A não Bloqueio. ser que eu tenha uma necessidade específica, daí eu vou lá e crio uma regra específica. Este IP, nesta porta, pode acessar esta máquina em tal porta. Criei uma regra específica para aquele IP, naquela porta, naquela máquina, naquela porta. Ou a partir deste IP de origem, né, ele pode Uhum. acessar esta máquina neste IP e nesta porta. E aqui, lógico, eu faço o NAT também para essas coisas. Beleza? Uhum. E claro que eu crio regras. Então, não é incomum, por exemplo, para que eu possa acessar a interface de gerência do firewall, eu tenho uma regrinha aqui também falando que tal máquina e tal usuário. Então, dentro do firewall, eu crio usuários. Uhum. Usuários que podem, por exemplo, somente acessar para fazer uma consulta de relatório, usuário que pode fazer a criação de regras, percebe? Então, eu também posso ter usuário aqui dentro do Fire, de novo, a depender da tecnologia, com diferentes níveis e permissão de Já acesso. sei. Uhum. Beleza? Muito bem. Então, dito isso,